Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 37, Parte 2. Damodred, preciso que você fique onde está, disse Mate. Ele não olhou para cima, mas ouviu o cavalo de Galad roncar através do portão aberto. Alguém é levado a questionar sua sanidade, Calton, respondeu Galad. Mate finalmente ergueu os olhos dos mapas. Não tinha certeza se algum dia se acostumaria àqueles portais. Estava no prédio de comando, aquele que Tuon erguera na fenda ao pé do Monte Dashar, e havia um portal em sua muralha. Do lado de fora, Galad montava seu cavalo, vestido com o dourado e o branco dos Filhos da Luz. Ele ainda estava posicionado perto das ruínas, onde um exército Trolloc tentava abrir caminho através do Mora. Galad Damodred era um homem que poderia ter bebido algumas bebidas fortes. Poderia ter sido uma estátua, com aquele rosto bonito e expressão imutável. Não, estátuas tinham mais vida. Você fará o que eu mandar, disse Mate, olhando novamente para os mapas. Você vai segurar o rio lá em cima e fazer o que Tam mandar. Não me importa se você acha que seu lugar não é importante o suficiente. Muito bem, disse Galad, com a voz fria como um cadáver na neve. Ele virou o cavalo e Mika, a Damane, fechou o portão. Está um banho de sangue lá fora, Mate, disse Elaine. Luz, sua voz era mais fria que a de Galad. Vocês me colocaram no comando. Deixem-me fazer o meu trabalho. Nós o nomeamos comandante dos exércitos, disse Elaine. Você não está no comando. Confie em uma Aes Sedai para discutir sobre cada pequena palavra. Isso. Ele olhou para cima, franzindo a testa. Me acabará de dizer algo baixinho para Tuon. O que foi? Perguntou. Eu vi o corpo dele sozinho, num campo, disse Min, como se estivesse morto. Matrin, disse Tuon. Estou preocupado. Pela primeira vez, concordamos, disse Elaine de seu trono do outro lado da sala. Mate, o general deles está te superando. Não é tão simples assim, disse Mate, com os dedos nos mapas. Nunca é tão simples assim. O homem que liderava a sombra era bom. Muito bom. É Demandred, pensou Mate. Estou lutando contra um dos malditos renegados. Juntos, Mate e Demandred compunham uma pintura grandiosa. Cada um respondia aos movimentos do outro com sutil cuidado. Mate estava tentando usar um pouco de vermelho demais em uma de suas tintas. Ele queria pintar o quadro errado, mas ainda assim um quadro razoável. Era difícil. Ele precisava ser capaz o suficiente para conter Demandred, mas fraco o suficiente para atrair agressões. Uma finta, extremamente sutil. Era perigoso, possivelmente desastroso. Ele precisava andar no fio da navalha. Não havia como evitar cortar os pés. A questão não era se ele ficaria ensanguentado, mas se chegaria ao outro lado ou não. Aproximem-se, Ogier, disse Mate suavemente, com os dedos no mapa. Quero que eles reforcem os homens no val. Os Aiel lutaram ali, guardando o caminho enquanto os homens da Torre Branca e os membros do bando da Mão Vermelha recuavam das colinas, seguindo suas ordens. O comando foi transmitido a Ogier. Fique em segurança, loyal, pensou Mate, anotando no mapa para onde havia enviado Ogier. Alerte Lan, ele ainda está no lado oeste das colinas. Quero que ele contorne a parte de trás das colinas, agora que a maioria das forças da sombra está no topo, e volte para Mora, atrás do outro exército Trolloc que tenta atravessar perto das ruínas. Ele não deve enfrentá-los, apenas fique fora de vista e mantenha sua posição. Os mensageiros correram para cumprir suas ordens, e ele fez outra anotação. Um dos Soljin trouxe-lhe um pouco de Kaf, a bonitinha das sardas. Ele estava absorto demais na batalha para sorrir para ela. Bebericando seu Kaf, Mate fez com que o Damane lhe fizesse um portal sobre a mesa para que pudesse ver o campo de batalha. Ele se inclinou sobre ele, mas manteve uma das mãos na borda da mesa. Só um idiota deixaria alguém enfiá-lo por um buraco a 60 metros do chão. Ele pousou o Kaf em uma mesa lateral e pegou o espelho. Os Trollocs desciam as colinas em direção aos pântanos. Sim, Demandred era bom. As feras enormes que ele enviará em direção aos pântanos eram lentas, mas densas e poderosas, como um deslizamento de rochas. Além disso, um grupo de charans montados estava prestes a descer das colinas. Cavalaria leve. Eles atacariam as tropas Mats que controlavam o Val a Val e os impediriam de atacar o flanco esquerdo dos Trollocs.
Uma batalha era uma luta de espadas em grande escala. Para cada movimento, havia um contra-ataque, geralmente 3 ou 4. Você respondia movendo um pelotão aqui, outro ali, tentando contra-atacar o que o inimigo fazia, enquanto pressionava em pontos onde ele era fraco. Para frente e para trás, para frente e para trás. Mate estava em menor número, mas ele sabia usar isso. Repasse o seguinte para Talmanes, disse Mate, com o olhar ainda no espelho. Lembra quando você apostou comigo que eu não conseguiria jogar uma moeda em um copo do outro lado da estalagem inteira? Sim, grande, disse o mensageiro Seancha. Mate respondeu à aposta dizendo que tentaria quando estivesse mais bêbado, caso contrário, não teria sido brincadeira. Então Mate fingiu estar bêbado e provocou Talmanes a aumentar a aposta de prata para ouro. Talmanes o havia descoberto e insistiu que ele bebesse de verdade. Ainda lhe devo alguns marcos por isso, não é? Pensou Mate distraidamente. Ele apontou o espelho para a parte norte das colinas. Um grupo de cavalaria pesada Charan se reunirá para descer a encosta. Ele conseguia distinguir suas longas lanças com ponta de aço. Eles se preparavam para atacar encosta abaixo e interceptar os homens de lã enquanto contornavam o lado norte das colinas. Mas a ordem ainda nem havia chegado a lã. Isso confirmou as suspeitas de Mate. Demandred não só tinha espiões no acampamento, como também tinham dentro ou perto da tenda de comando. Alguém que podia enviar mensagens assim que Mate desse ordens. Isso provavelmente significava um canalizador ali, dentro da tenda, mascarando sua habilidade. Cinzas sangrentas, pensou Mate. Como se isso não fosse difícil o suficiente. O mensageiro retornou de Talmanes. Grande, disse ele, prostrando-se com o nariz no chão, seu homem diz que suas forças estão completamente arruinadas. Ele deseja seguir sua ordem, mas diz que os dragões não estarão disponíveis pelo resto do dia. Levará semanas para consertá-los. Eles estão... Sinto muito, grande, mas foram exatamente essas as palavras dele. Eles estão em pior situação do que uma garçonete em Sabinel. Não sei o que isso significa. As garçonetes de lá trabalham por gorjetas, disse Mate com um grunhido, mas as pessoas em Sabinel não dão gorjetas. Isso era, claro, mentira. Sabinel era uma cidade onde Mate tentará fazer Talmanes ajudá-lo a conquistar 2 garçonetes. Talmanes sugerira que Mate fingisse um ferimento de guerra para obter compaixão. Bom homem. Os dragões ainda podiam lutar, mas provavelmente pareciam ter sofrido uma bela destruição. Eles tinham uma vantagem nisso, ninguém sabia como funcionavam, exceto Mate e a Ludra. Cinzas sangrentas, e até ele temia que cada vez que um deles explodisse, de alguma forma, explodisse na direção errada. 5 ou 6 dragões estavam completamente funcionais. Mate os havia puxado por um portal para segurança. A Ludra os havia instalado ao sul do val, apontados para as colinas. Mate os usaria, mas deixaria o espião com a impressão de que a maior parte deles havia sido destruída. Talmanes poderia, em vez disso, consertá-los, então Mate poderia usá-los novamente. Mas, no momento em que eu fizer isso, pensou ele, Demandred vai trazer tudo o que tem sobre eles. Tinha que ser o momento certo. Malditas cinzas, ultimamente sua vida se resumia a tentar encontrar os momentos certos. Ele estava ficando sem esses momentos. Por ora, ordenou que a Ludra usasse a meia dúzia de dragões funcionais para esmagar os trolocos do outro lado do rio, que desciam a encosta sudoeste das colinas. Ela estava longe o suficiente das colinas e continuaria se movendo, então Demandred teria dificuldade em localizá-la e derrotar os dragões. A fumaça que eles produziam obscureceria sua posição rapidamente. Mate, disse Elaine de seu trono na lateral da sala. Ele notou, divertido, que, ao movê-lo para conforto, ela de alguma forma conseguirá que Birgitte o elevasse alguns centímetros, de modo que agora estava sentada exatamente na mesma altura de Tuon. Talvez alguns centímetros mais alta. Por favor, você pode pelo menos explicar um pouco do que está fazendo. Não sem deixar que aquele espião ouvisse também, pensou ele, olhando ao redor da sala. Quem era? Um dos 3 pares de Damani e J. Uva Darri. Uma Damani poderia ser uma amiga das trevas, sem que seu Suldan soubesse. E o oposto. Aquela nobre com a mecha branca no cabelo parecia suspeita. Ou seria um dos muitos generais. Galga. Tilley. General de estandarte Gerish? Ela ficou parada ao lado da sala, encarando-o sério. Mulheres. Ela tinha um belo traseiro, mas Mate só o mencionara para ser amigável. Ele era um homem casado. O fato era que havia tanta gente circulando que Mate imaginou que poderia ter espalhado painço no chão e ter farinha até o fim do dia. Supostamente,
Todos eram absolutamente confiáveis e incapazes de trair a imperatriz, que ela vivesse para sempre. O que ela não faria, se espiões continuassem se infiltrando? Mate, disse Elaine. Alguém mais precisa saber o que você está planejando. Se você cair, temos que continuar com seu plano. Bem, esse era um argumento bom o suficiente. Ele próprio o havia considerado. Certificando-se de que suas ordens atuais estavam sendo seguidas, aproximou-se de Elaine. Olhou ao redor da sala e sorriu inocentemente para os outros. Eles não precisavam saber que ele suspeitava deles. Por que você está olhando para todo mundo? Elaine perguntou suavemente. Não estou olhando de soslaio, disse Mate. Lá fora. Quero dar uma volta e tomar um ar fresco. Knotai. Tuon perguntou, levantando-se. Ele não olhou para ela. Aqueles olhos podiam perfurar aço sólido. Em vez disso, saiu casualmente do prédio de comando. Elaine e Birgitte a seguiram alguns momentos depois. O que é isso? Perguntou Elaine suavemente. Tem muitas orelhas aí dentro, disse Mate. Você suspeita de um espião dentro do comando. Espere, disse Mate, pegando-a pelo braço e puxando-a para longe. Ele acenou com a cabeça, concordando, para alguns guardas da Vigilância da Morte. Eles grunhiram em resposta. Para guardas da Vigilância da Morte, isso era pura tagarelice. Pode falar à vontade, disse Elaine. Acabei de criar uma proteção contra espionagem. Obrigado, disse Mate. Quero você longe do posto de comando. Vou te dizer o que estou fazendo. Se algo der errado, você terá que escolher outro general, certo? Mate, disse Elaine, se você acha que há um espião. Eu sei que tem um espião, disse Mate, então vou usar o sujeito. Vai dar certo. Confie em mim. Sim, e você está tão confiante que já fez um plano B caso falhe. Ele ignorou, acenando para Birgitte. Ela olhou ao redor distraidamente, observando se alguém tentava se aproximar demais. Você é boa em cartas, Elaine? Perguntou Mate. Não. Mate, não é hora de apostar. É a hora exata para apostar. Elaine, você vê como estamos em desvantagem numérica. Você sente o chão quando Demandred ataca. Temos sorte que ele não decidiu ir direto para o posto de comando aqui e nos atacar. Suspeito que ele esteja com medo de que Rand esteja escondido aqui em algum lugar e seja emboscado. Mas sangue e cinzas, ele é forte. Sem uma aposta, estamos mortos. Acabados. Enterrados. Ela ficou em silêncio. A questão das cartas é a seguinte, disse Mate, levantando um dedo. Cartas não são como dados. No dado, você quer ganhar o máximo de jogadas possível. Muitas jogadas, muitas vitórias. É aleatório, entende? Mas as cartas não. No jogo de cartas, você precisa fazer os outros caras começarem a apostar. Apostar bem. Você faz isso deixando-os ganhar um pouco. Ou muito. Isso não é tão difícil aqui, já que estamos em menor número e sobrecarregados. A única maneira de ganhar é apostar tudo na mão certa. No baralho, você pode perder 99 vezes, mas sair ganhando se ganhar essa mão certa. Contanto que o inimigo comece a jogar de forma imprudente. Contanto que você consiga lidar com as perdas. E é isso que você está fazendo? Perguntou Elaine. Está fingindo que estamos perdendo? Cinzas sangrentas, não, disse Mate. Não consigo fingir. Ele perceberia. Estou perdendo, mas também estou observando. Me segurando para aquela última aposta, aquela que pode ganhar tudo. Então, quando nos mudamos? Quando as cartas certas aparecerem, disse Mate. Ele levantou a mão, acalmando a objeção dela. Eu vou saber, Elaine. Eu simplesmente vou saber. É tudo o que posso dizer. Ela cruzou os braços sobre a barriga inchada. Luz, parecia maior a cada dia. Tudo bem. Quais são seus planos para as forças de Andor? Já coloquei Tan e seus homens comprometidos ao longo do rio, nas ruínas, disse Mate. Quanto ao resto dos seus exércitos, gostaria que fossem ajudar no Val. Demandred provavelmente está contando com aqueles Trollocs ao norte daqui para atravessar o rio e conduzir nossos defensores rio abaixo, no lado Shennara, enquanto o restante dos Trollocs e dos Sharans vem das colinas para nos empurrar de volta para o Val e rio acima. Eles vão tentar nos espremer, nos envolver, e pronto. Só que Demandred enviou uma força rio acima Mora para impedir que o rio fluísse, e isso vai conseguir muito em breve. Vamos ver se há uma maneira de fazer isso funcionar para nós. Mas, assim que o rio acabar,
precisaremos de uma defesa sólida para deter os Trollocs quando eles tentarem invadir o leito do rio. É para isso que servem as suas forças. Nós vamos, disse Elaine. Nós, latiu Birgitte. Estou cavalgando com minhas tropas, disse Elaine, caminhando em direção às fileiras de cavalos. Está cada vez mais óbvio que não vou poder fazer nada aqui, e o Mate quer que eu fique longe da posição de comando. Então, eu vou embora, porra. Para a batalha, disse Birgitte. Já estamos em batalha, Birgitte, disse Elaine. Os canalizadores de Charan podem ter 10.000 homens atacando da Sharknob e esta fenda em minutos. Venha. Prometo que vou deixar você colocar tantos guardas ao meu redor que eu não conseguirei espirrar sem pulverizar uma dúzia deles. Birgitte suspirou, e Mate lançou-lhe um olhar consolador. Ela se despediu dele com um aceno de cabeça e foi embora com Elaine. Tudo bem, pensou Mate, voltando-se para o prédio de comando. Elaine estava fazendo o que precisava, e Talmanes havia captado o sinal dele. Agora, o verdadeiro desafio. Ele conseguiria persuadir Tuon a fazer o que ele queria? Galad liderou a cavalaria dos Filhos da Luz em um ataque abrangente ao longo do Mora, perto das ruínas. Os Trollocs haviam construído mais pontes de balsa ali, e corpos flutuavam tão densos quanto folhas de outono em um lago. Os arqueiros haviam feito um bom trabalho. Os Trollocs que finalmente cruzaram agora tinham que lidar com os filhos. Galad se abaixou, lança em punho firme, enquanto cortava o pescoço de um Trolloc enorme e com cara de urso. Ele continuou em frente, com a ponta da lança jorrando sangue, enquanto o Trolloc caía de joelhos atrás dele. Ele guiou sua montaria Sidama em direção à massa de Trollocs, derrubando-os ou fazendo-os saltar para fora do caminho. O poder de uma carga de cavalaria estava nos números, e aqueles que Galad empurrava para o lado podiam ser pisoteados pelos cavalos que o seguiam. Após o ataque, os homens de Tan dispararam uma saraivada de flechas contra o grosso dos Trollocs que cambaleavam até as margens do rio. Os que vinham atrás os empurraram, pisoteando os feridos. Gulliver e várias outras crianças juntaram-se a Galad enquanto seu ataque, que se estendia longitudinalmente pela linha de frente dos Trollocs, perdia a força dos inimigos. Ele e seus homens recuaram e se viraram, lanças em riste, galopando de volta para localizar pequenos grupos de homens separados e lutando sozinhos. O campo de batalha ali era enorme. Galad passou a maior parte de uma hora caçando esses grupos, resgatando-os e ordenando que fossem para as ruínas para que tão ou um de seus capitães os organizasse em novos estandartes. Lentamente, à medida que seus números diminuíam, as formações originais se misturavam. Mercenários não eram os únicos que agora cavalgavam com as crianças. Galad tinha Gialdanin, guardas alados e alguns guardiões sob seu comando. Cláine e Alix. Ambos haviam perdido suas Aes Sedai. Galad não esperava que aqueles dois durassem muito, mas eles lutavam com terrível ferocidade. Depois de enviar outro grupo de sobreviventes de volta às ruínas, Galad fez Sidama caminhar lentamente, ouvindo a respiração ofegante do cavalo. Este campo à beira do rio havia se transformado em um turbilhão sangrento de corpos e lama. Cauton estivera certo em deixar os filhos em posição ali. Talvez Galad tenha dado muito pouco crédito ao homem. Há quanto tempo estamos lutando, você diria? Perguntou Gulliver ao seu lado. O tabardo da outra criança havia sido rasgado, expondo sua cota de malha. Uma seção de elos ao longo do lado direito havia sido esmagada por uma lâmina Trolloc. A cota de malha havia resistido, mas a mancha de sangue ali indicava que muitos dos elos haviam atravessado o gambezão acolchoado de Gulliver e atingido seu flanco. O sangramento não parecia grave, então Galad não disse nada. Chegamos ao meio-dia, supôs Galad, embora não conseguisse ver o sol por causa das nuvens. Tinha quase certeza de que já estavam lutando há 4 ou 5 horas. Acha que eles vão parar para passar a noite? Perguntou Gulliver. Duvido, disse Galad. Se esta batalha durar tanto tempo. Gulliver olhou para ele com preocupação. Você acha que... Não consigo entender o que está acontecendo. Cauton enviou tantas tropas para cá, e ele tirou todo mundo das colinas, pelo que posso perceber. Não sei por quê. E a água do rio, parece estar fluindo aos trancos e barrancos para você? A luta rio acima deve estar indo mal. Ele balançou a cabeça. Talvez se eu pudesse ver mais do campo de batalha, eu pudesse entender o plano de Cauton. Ele era um soldado. Um soldado não precisa entender toda a batalha para seguir suas ordens. No entanto, Galad geralmente conseguia, pelo menos, decifrar a estratégia de seu lado a partir dos comandos dados. Já imaginou uma batalha tão grande? Perguntou Gulliver, virando a cabeça. A infantaria de Arganda avançava sobre os Trollocs no rio. Cada vez mais crias das sombras atravessavam,
alarmado, Galad percebeu que o rio havia parado de fluir completamente. Os proles das sombras haviam se estabelecido na última hora. Seria uma luta dura, mas pelo menos os números estavam mais equilibrados agora, com todos os Trollocs que haviam matado antes. Cauton sabia que o rio pararia de fluir. Foi por isso que ele enviou tantas tropas para cá, para conter o ataque do outro lado. Luz, pensou Galad, estou assistindo ao jogo das casas no próprio campo de batalha. Sim, ele não havia dado crédito suficiente a Cauton. Uma bala de chumbo com uma faixa vermelha caiu repentinamente do céu a cerca de 20 passos à frente, atingindo um Trolloc morto no crânio. Bem acima, o Haken guinchou e continuou seu caminho. Galad empurrou-se dama para frente, e Gulliver desceu para buscar a carta para ele. Portais eram úteis, mas o Haken podia ver o campo de batalha em sua vastidão, procurar estandartes para homens específicos e entregar ordens. Gulliver entregou-lhe a carta, e Galad tirou a lista de cifras do envelope de couro que carregava no cano da bota. As cifras eram simples, uma lista de números com palavras ao lado. Se as ordens não contivessem a palavra e o número correto juntos, eram suspeitas. Damodred, dizem as ordens, traga você e uma dúzia dos melhores homens da sua 22ª companhia e siga pelo rio em direção ao Val a Val. Pare quando puder ver o estandarte de Elaine e espere por mais ordens. PS. Se vir algum Trolloc com cajados, sugiro que deixe Gulliver lutar contra eles, pois sei que você tem problemas com esses tipos. Mate. Galad suspirou, mostrando a carta a Gulliver. A cifra autenticava. O número 22 e a palavra quarterstaff estavam pareados. O que ele quer de nós? Perguntou Gulliver. Eu queria saber, disse Galad. Ele queria mesmo. Vou reunir alguns homens, disse Gulliver. Presumo que você queira Arnisha, Malone, Broquel. Ele continuou com uma lista inteira. Galad assentiu. Uma boa lista. Bem, não posso dizer que estou triste por esta ordem. Minha irmã entrou em campo, ao que parece. Eu ficaria de olho nela. Além disso, ele queria examinar outra parte do campo de batalha. Talvez isso o ajudasse a entender o que Cauton estava fazendo. Como ordenar, senhor capitão comandante, disse Gulliver. O escuro atacou. Era uma tentativa de despedaçar Rand, destruí-lo aos poucos. O tenebroso buscava reivindicar os elementos que compunham a essência de Rand e, em seguida, aniquilá-los. Rand não conseguia ofegar, não conseguia gritar. O ataque não era contra seu corpo, pois ele não tinha um corpo real naquele lugar, apenas a lembrança de um. Rand se conteve. Com dificuldade. Diante daquele ataque terrível, qualquer ideia de derrotar o tenebroso, de matá-lo, desapareceu. Rand não conseguia derrotar nada. Mal conseguia se segurar. Ele não conseguiria descrever a sensação, mesmo se tentasse. Era como se o tenebroso estivesse retalhando e, ao mesmo tempo, tentando esmagá-lo por completo, vindo em direção a Rand de infinitas direções, tudo de uma vez, em uma onda. Rand caiu de joelhos. Era uma projeção de si mesmo, mas parecia real para ele. Uma eternidade se passou. Rand suportou. A pressão esmagadora, o barulho da destruição. Ele suportou de joelhos, os dedos tensos como garras, o suor escorrendo da testa. Ele suportou e olhou para cima. É tudo o que você tem, rosnou Rand. Eu vou vencer. Você me fortaleceu, disse Rand, com a voz rouca. Cada vez que você ou seus lacaios tentaram me destruir, seu fracasso foi como o martelo do ferreiro batendo no metal. Esta tentativa. Rand respirou fundo. Esta sua tentativa não é nada. Eu não vou me quebrar. Você está enganado. Isto não é uma tentativa de te destruir. Isto é preparação. Para quê? Para te mostrar a verdade. Fragmentos do padrão, fios, de repente giraram diante de Rand, separando-se do corpo principal de luz como centenas de pequenos riachos. Ele sabia que aquilo não era de fato padrão, assim como o que ele via como si mesmo não era, de fato, seu corpo. Ao interpretar algo tão vasto quanto a trama da criação, sua mente precisava de algum tipo de imagem. Foi isso que sua consciência escolheu. Os fios se entrelaçavam, não muito diferentes dos fios de uma trama do poder único, só que havia milhares e milhares deles, e as cores eram mais variadas, mais vibrantes. Cada um era reto, como uma corda esticada, ou um raio de luz. Eles se uniram como produto de um tir, criando uma visão ao seu redor. Um solo viscoso, plantas salpicadas de preto, árvores com galhos caídos como braços desprovidos de força. Tornou-se um lugar. Uma realidade.
Randy se levantou e sentiu o chão. Sentiu o cheiro de fumaça no ar. Ouviu gemidos de tristeza. Randy se virou e descobriu que estava em uma encosta quase árida acima de uma cidade escura com muros de pedra negra. Prédios amontoados lá dentro, baixos e sem graça, como bunkers. O que é isso? Sussurrou Randy. Havia algo familiar naquele lugar. Ele olhou para cima, mas não conseguia ver o sol por causa das nuvens que dominavam o céu. É o que será? Randy sentiu pena do poder único, mas recuou em repulsa. A mácula havia retornado, mas era pior, muito pior. Onde antes fora uma película escura sobre a luz derretida de Siding, agora era uma lama tão espessa que ele não conseguia penetrá-la. Teria que absorver a escuridão, envolver-se nela, para buscar o poder único por baixo, se, de fato, ele ainda estivesse lá. O simples pensamento fez a bile subir à sua garganta, e ele teve que lutar para impedir que seu estômago se esvaziasse. Ele foi atraído para aquela fortaleza ali perto. Porque ele sentia que conhecia aquele lugar. Ele estava na praga. As plantas deixavam isso claro. Como se não bastasse, ele sentia o cheiro de podridão no ar. O calor era como o de um pântano no verão, sufocante, opressivo, apesar das nuvens. Ele desceu a encosta rasa e avistou algumas figuras trabalhando nas proximidades. Homens com machados, cortando árvores. Havia talvez uma dúzia deles. Ao se aproximar, Randy olhou para o lado e viu nada que era o tenebroso ao longe, consumindo parte da paisagem, como um buraco no horizonte. Um lembrete de que o que Randy estava vendo não era real. Ele passou por tocos de árvores cortadas. Estariam os homens recolhendo lenha? O som dos machados e a postura dos trabalhadores não tinham a força firme que Randy associava aos lenhadores. Os passos eram letárgicos, os homens trabalhando com os ombros caídos. Aquele homem à esquerda. À medida que Randy se aproximava, ele o reconheceu, apesar da postura curvada e da pele enrugada. Leve. Tan devia ter pelo menos 70, talvez 80 anos. Por que ele estava trabalhando tanto? É uma visão, pensou Randy. Um pesadelo. Uma criação do próprio tenebroso. Irreal. No entanto, enquanto estava ali, Randy achou difícil não reagir como se aquilo fosse de fato real. E era, de certa forma. O tenebroso usou fios sombreados do padrão, as possibilidades que ondulavam da criação como ondas de uma pedra caída em um lago, para criar aquilo. Pai. Randy perguntou. Tan se virou, mas seus olhos não estavam fixos em Randy. Randy segurou Tan pelo ombro. Pai. Tan ficou parado, atordoado, por um momento, depois voltou ao trabalho, erguendo o machado. Perto dali, Danil e Jory cortavam um toco. Eles também haviam envelhecido e agora eram homens de meia-idade. Danil parecia doente, com algo horrível, o rosto pálido e a pele cheia de feridas. O machado de Jory cravou-se fundo na terra áspera, e uma torrente negra jorrou do solo, insetos que estavam escondidos na base do toco. A lâmina havia perfurado seu covil. Os insetos saíram em enxame e aceleraram a manivela para cobrir Jory. Ele gritou, tentando atacá-los, mas sua boca aberta os deixou entrar. Randy já ouvirá falar de algo assim, um calor da morte, um dos muitos perigos da praga. Ele ergueu a mão em direção a Jory, mas o homem caiu para o lado, morto tão rapidamente quanto um homem conseguia respirar. Tan gritou de horror e se afastou correndo. Randy girou quando seu pai caiu em um arbusto próximo, tentando fugir do calor da morte. Algo saltou de um galho, rápido como um chicote, e se enrolou no pescoço de Tan, fazendo parar bruscamente. Não, disse Randy. Não era real. Ele ainda não conseguia ver o pai morrer. Agarrou-se à fonte, perfurando a escuridão doentia da mácula. Parecia sufocá-lo, e Randy passou um tempo excruciante tentando encontrar Siding. Quando o agarrou, apenas um fio de sangue saiu. Ele continuou tecendo, rugindo, enviando uma faixa de fogo para matar a videira que havia agarrado seu pai. Tan se soltou enquanto as videiras se contorciam, morrendo. Tan não se moveu. Seus olhos estavam fixos no alto, mortos. Não. Randy se voltou para o calor da morte. Ele o destruiu com uma onda de fogo. Apenas alguns segundos se passaram, mas tudo que restava de Jory eram ossos. Os insetos estouraram quando ele os queimou. Um canalizador, sussurrou Danil, encolhendo-se ali perto, com os olhos arregalados enquanto olhava para Randy. Outros lenhadores haviam fugido para a mata. Randy ouviu vários gritos. Randy não conseguia parar de vomitar. A mácula era tão horrível, tão pútrida. Ele não conseguia mais se apegar à fonte. Venha, disse Danil,
e agarrou o braço de Rand. Venha, preciso de você. Danil, Rand grasnou, levantando-se. Você não me reconhece. Venha, repetiu Danil, rebocando Rand em direção à fortaleza. Eu sou Rand. Rand, Danil. O dragão renascido. Nenhuma compreensão brilhou nos olhos de Danil. O que ele fez com você? Rand sussurrou. Eles não te conhecem, adversário. Eu os fiz. Todas as coisas são minhas. Eles não saberão que perderam. Eles não conhecerão nada além de mim. Eu nego você, sussurrou Rand. Eu nego você. Negar o sol não o faz se pôr. Negar-me não impede minha vitória. Venha, disse Danil, puxando Rand. Por favor, você precisa me salvar. Acabe com isso, disse Rand. Fim. Não há finais, adversário. Ele é. Eu o criei. Imagine você. Por favor, disse Danil. Rand se deixou levar em direção à fortaleza escura. O que você estava fazendo lá fora, Danil? Perguntou Rand. Por que juntar lenha na própria praga? Não é seguro. Era o nosso castigo, sussurrou Danil. Aqueles que decepcionam nosso mestre são enviados e ordenados a trazer de volta uma árvore que cortaram com as próprias mãos. Se os galhos da morte ou os galhos não te pegarem, o som da madeira sendo cortada atrai outras coisas. Rand franziu a testa ao entrarem na estrada que levava à cidade e à sua fortaleza sombria. Sim, aquele lugar era familiar. A estrada da pedreira, pensou Rand, surpreso. E aquilo à frente. A fortaleza dominava o que outrora fora o verde, no centro de Campo de Emond. A praga consumiu os 2 rios. As nuvens acima pareciam pressionar Rand, e ele ouviu os gritos de Jori em sua cabeça. Viu Tan se debatendo novamente enquanto era estrangulado. Não é real. Era isso que aconteceria se Rand falhasse. Tantas pessoas dependiam dele, tantas. Algumas, ele já havia falhado. Ele teve que lutar para não repassar mentalmente a lista daqueles que morreram a seu serviço. Mesmo que salvasse outros, ele havia falhado em protegê-los. Era um ataque diferente daquele que tentará destruir sua essência. Rand sentiu o tenebroso forçando seus tentáculos em Rand, infectando sua mente com preocupação, dúvida e medo. Danil o conduziu até os muros da vila, onde 2 Mirdraals em mantos imóveis guardavam os portões. Eles deslizaram para a frente. Você foi enviado para coletar lenha, sussurrou um deles com os lábios muito brancos. Eu trouxe este, disse Danil, cambaleando para longe. Um presente para o nosso mestre. Ele sabe canalizar. Eu o encontrei para você. Rand rosnou e então mergulhou novamente em direção ao poder único, nadando na imundície. Alcançou o fio de Saidin e o agarrou. Ela foi imediatamente arrancada de suas mãos. Um escudo deslizou entre ele e a fonte. Não é real, ele sussurrou enquanto se virava para ver quem havia canalizado. Ninaeve atravessou os portões da cidade, vestida de preto. Um selvagem? Perguntou ela. Desconhecido? Como ele sobreviveu tanto tempo? Você se saiu bem, Danil. Eu lhe devolvo sua vida. Não fale novamente. Danil chorou de alegria e então passou por Ninaeve e entrou na cidade. Não é real, disse Rand enquanto Ninaeve o amarrava em tramas de ar e o arrastava para a versão do tenebroso do Campo de Emond, com os 2 Mirdraal correndo à sua frente. Era uma cidade grande agora. As casas davam a impressão de ratos amontoados diante de um gato, cada uma com a mesma monotonia uniforme. As pessoas corriam pelos becos, de olhos baixos. As pessoas se espalharam diante de Ninaeve, às vezes chamando-a de senhora. Outros a chamavam de escolhida. Os 2 Mirdraal dispararam pela cidade, como sombras. Quando Rand e Ninaeve chegaram à fortaleza, um pequeno grupo havia se reunido no pátio. 12 pessoas. Rand podia sentir que os 4 homens do grupo seguravam Saidin, embora reconhecesse apenas Damerflin entre eles. Algumas das mulheres eram garotas que ele conhecera nos 2 rios. 13 deles. E 13 Mirdraal, reunidos sob aquele céu nublado. Pela primeira vez desde o início da visão, Rand sentiu medo. Não disto. Qualquer coisa menos disto. E se o transformassem? Aquilo não era real, mas era uma versão da realidade. Um mundo espelhado, criado pelo tenebroso. O que aconteceria com Rand se o transformassem aqui? Teria ele sido aprisionado tão facilmente? Ele começou a lutar, em pânico, contra as amarras do ar. Era inútil, claro. Você é interessante,
disse Ninaeve, virando-se para ele. Ela não parecia um dia mais velha do que quando ele a deixará na caverna, mas havia outras diferenças. Ela estava com o cabelo trançado novamente, mas seu rosto estava mais magro, mais severo. E aqueles olhos? Os olhos estavam todos errados. Como você sobreviveu lá fora? Ela perguntou. Como você passou despercebido por tanto tempo? Eu venho de um lugar onde o escuro não governa. Ninaeve riu. Ridículo. Uma história para crianças. O grande senhor sempre governou. Rand conseguia ver sua conexão com o padrão, o vislumbre de meias-verdades e caminhos obscuros. Essa possibilidade poderia acontecer. Era um caminho que o mundo poderia seguir. O tenebroso, ali, havia vencido a última batalha e quebrado a roda do tempo. Isso lhe permitiu refazê-lo, tecer o padrão de uma nova maneira. Todos os vivos haviam esquecido o passado e agora sabiam apenas o que o tenebroso havia inserido em suas mentes. Rand conseguia ler a verdade, a história daquele lugar, nos fios do padrão que havia tocado antes. Ninaeve, Egwene, Logain e Katsuane eram agora membros dos renegados, transformados na sombra contra a vontade. Moiraine fora executada por ser muito fraca. Elaine, Min, Avienda, elas foram entregues à tortura, sem fim, em Shaiol Ghul. O mundo era um pesadelo. Cada membro dos renegados governava como um déspota sua própria pequena parte do mundo. Um outono sem fim se desenrolava enquanto eles lançavam exércitos, senhores do medo e facções uns contra os outros. Uma batalha eterna. A praga se estendera a todos os oceanos. Seansha não existia mais, arruinada e queimada até que nem ratos e corvos conseguiam sobreviver ali. Qualquer um que conseguisse canalizar era descoberto na juventude e transformado. O tenebroso não gostava do risco de que alguém trouxesse a esperança de volta ao mundo. E ninguém jamais o faria. Rand gritou quando os 13 começaram a canalizar. Este é o seu pior momento, Rand gritou. Eles pressionaram suas vontades contra as dele. Ele assentiu, como pregos cravados em seu crânio, rasgando sua carne. Ele empurrou de volta com todas as suas forças, mas os outros começaram uma pressão vibrante. Cada pancada, como o golpe de um machado, aproximava-se cada vez mais de atingi-lo. E assim eu ganho. O fracasso atingiu Rand com força, a consciência de que o que aconteceu ali foi culpa dele. Ninaeve e Egwene se transformaram na sombra por causa dele. Aqueles que ele amava tornaram-se brinquedos da sombra. Rand deveria tê-los protegido. Eu ganhei. De novo. Você acha que eu sou o mesmo jovem que Ishamael tanto tentou assustar? Rand gritou, lutando contra o terror e a vergonha. A luta acabou. Isso ainda não começou, Rand gritou. A realidade ao seu redor se estilhaçou novamente em faixas de luz. O rosto de Ninaeve se despedaçou, desfazendo-se como renda com um fio solto. O chão se desintegrou e a fortaleza deixou de existir. Rand caiu de faixas de ar que nunca estiveram completamente presentes. A realidade que o tenebroso havia criado, frágil, desfez-se em suas partes componentes. Fios de luz espiralaram, vibrando como as cordas de uma harpa. Eles esperaram para serem tecidos. Rand respirou fundo, por entre os dentes, e olhou para a escuridão além dos fios. Não vou ficar sentado passivamente sofrendo desta vez, Shaita. Não serei prisioneiro dos seus pesadelos. Tornei-me algo maior do que antes. Rand agarrou aqueles fios que giravam ao seu redor, levando-os, centenas e centenas deles. Não havia fogo, ar, terra, água ou espírito ali. Asterisco. Estes eram de alguma forma mais básicos, de alguma forma mais variados. Cada um era individual, único. Em vez de 5 poderes, havia milhares. Rand pegou-os, reuniu-os e em sua mão segurou o próprio tecido da criação. Então ele canalizou isso, transformando em uma possibilidade diferente. Agora, disse Rand, respirando fundo, tentando afastar o horror do que vira. Agora vou lhe mostrar o que vai acontecer. Bryni fez uma reverência. Os homens estão em posição, mãe. Egwene respirou fundo. Mate havia enviado as forças das Torres Brancas através do leito seco do rio abaixo do val e contornando o lado oeste dos pântanos. Era hora de Egwene se juntar a eles. Ela hesitou por um momento, olhando através do portão do posto de comando de Mate. Egwene encontrou o olhar da mulher Seanchan do outro lado da mesa, onde ela estava sentada imperiosamente em seu trono. Ainda não terminei com você, pensou Egwene. Vamos, disse ela, virando-se e acenando para Yukiri fechar o portão do prédio de Mats.
Ela tocou o Saangreal de Vorá, que segurava em uma das mãos enquanto saía da tenda. Ela hesitou ao ver algo ali. Algo luz, no chão. Pequenas rachaduras em forma de teia de aranha nas rochas. Ela se abaixou. Há cada vez mais deles por aí, mãe, disse Yukiri, abaixando-se ao lado dela. Achamos que, quando os senhores do medo canalizam, as rachaduras podem se espalhar, principalmente se usarem fogo maligno. Egwene assentiu. Embora parecessem rachaduras comuns ao toque, elas pareciam um nada. Escuridão profunda demais para que simples rachaduras pudessem ter causado sombras da luz. Ela teceu. Todos os 5 poderes, juntos, testando as rachaduras. Sim. Ela não tinha certeza do que fez, mas a trama incipiente cobriu as rachaduras como um curativo. A escuridão desapareceu, deixando para trás apenas rachaduras comuns e uma fina camada de cristais. Interessante, disse Yukiri. Que trama era essa? Não sei, disse Egwene. Parecia certo. Gavin, você. Ela parou de falar. Gavin. Egwene se levantou assustada. Lembrava-se vagamente dele saindo de sua tenda de comando para tomar um ar. Há quanto tempo? Ela se virou lentamente, sentindo onde ele estava. O vínculo a permitia indicar a direção. Ela parou quando apontou para ele. Ela estava olhando na direção do leito do rio, logo acima do val, onde Mate havia posicionado as forças de Elaine. Oh, luz! O quê? Perguntou Silviana. Gavin foi lutar, disse Egwene, mantendo a voz calma com esforço. Aquele idiota teimoso. Ele não podia esperar 1 ou 2 horas até que os exércitos dela estivessem em posição. Ela sabia que ele estava ansioso para lutar, mas deveria pelo menos ter perguntado. Bryne gemeu baixinho. Mande alguém buscá-lo, disse Egwene. Agora sua voz estava fria, raivosa. Ela não conseguia falar de outra forma. Ele aparentemente se juntou aos exércitos andorianos. Eu farei isso, disse Bryne, uma mão na espada, o outro braço erguido em direção a um dos cavalariços. Não posso confiar em mim para liderar exércitos. Pelo menos eu posso fazer isso. Fazia sentido. Leve Yukiri com você, disse ela. Assim que encontrar meu guardião tolo, viaje até nós, a oeste dos pântanos. Bryne fez uma reverência e recuou. Siuan observou, hesitante. Você pode ir com ele, disse Egwene. É aí que você precisa de mim? Perguntou Siuan. Na verdade, Egwene baixou a voz. Quero que alguém se junte a Mate e à Imperatriz Seanchan e ouça com ouvidos acostumados a ouvir o que não é dito. Siuan assentiu, com aprovação, até mesmo orgulho, estampada na expressão. Egwene era Mirlin, não precisava de nenhuma dessas emoções de Siuan, e ainda assim isso aliviava um pouco sua fadiga exaustiva. Você parece divertido, disse Egwene. Quando Moiraine e eu partimos em busca do garoto, disse Siuan, eu não fazia ideia de que o padrão também enviaria você até nós. Sua substituta? Perguntou Egwene. À medida que uma rainha envelhece, disse Siuan, ela começa a pensar em seu legado. Luz, toda boa esposa provavelmente começa a pensar nas mesmas coisas. Terá ela um herdeiro para guardar o que criou? À medida que uma mulher cresce em sabedoria, ela percebe que o que ela sozinha pode realizar empalidece em comparação com o que seu legado pode alcançar. Bem, suponho que não posso reivindicá-la inteiramente como minha, e não fiquei exatamente feliz por ter sido sucedida. Mas é reconfortante saber que contribuí para moldar o que está por vir. E se uma mulher desejasse um legado, não poderia sonhar com maior do que o seu. Obrigada. Vou cuidar dessa Seanchan para você, talvez ajudar a pobre minha a sair da rede de presas em que se meteu. Siuan se afastou, pedindo a Yukiri que lhe preparasse um portal antes de ir com Bryne. Egwene sorriu, observando-a dar um beijo no general. Siuan. Beijando um homem em público. Silviana canalizou, e Egwene subiu na cela de Daishar quando um portal se abriu para elas. Ela abraçou a fonte, segurando o Saangreal de Vorá à sua frente, e trotou atrás de um grupo de guardas da torre. Foi imediatamente tomada pelo cheiro de fumaça. O alto capitão Shubain a esperava do outro lado. O homem de cabelos escuros sempre lhe parecerá jovem demais para sua posição, mas ela supôs que nem todo comandante precisava ser prateado como Bryne. Afinal, eles estavam confiando esta batalha a alguém apenas um pouco mais velho que ela, e ela mesma era a Mirlin mais jovem de todos os tempos. Egwene se virou para as colinas e percebeu que mal conseguia vê-las através das fogueiras que queimavam ao longo da encosta e na borda leste dos pântanos. O que aconteceu? Ela perguntou. Flechas flamejantes, disse Shubain,
disparadas por nossas forças contra o rio. A princípio, pensei que Calton estivesse furioso, mas agora entendo seu raciocínio. Ele atirou nos Trollocs para incendiar os campos lá nas colinas e na base deles para nos dar cobertura. A vegetação rasteira ali está seca e quebradiça como gravetos. Os incêndios empurraram os Trollocs e a cavalaria acharam de volta para a encosta por enquanto. E acho que Calton está contando com a fumaça para mascarar nossa movimentação ao redor dos pântanos. A sombra saberia que alguém estava se movendo para lá, mas quantas tropas e em que configuração, eles teriam que confiar em batedores, em vez de sua vantagem superior no topo das colinas. Nossas ordens, disse Shubain. Ele não te contou, perguntou Egwene. Ele balançou a cabeça. Ele acabou de nos colocar em posição aqui. Continuamos subindo pelo lado oeste do pântano e chegamos aos Charans por trás, disse ela. Shubain resmungou. Isso está fragmentando muito as nossas forças. E agora ele os ataca nas colinas depois de cedê-las a eles. Ela não tinha resposta para isso. Bem, ela tinha sido a única, essencialmente, a colocar Mate no comando. Ela lançou um olhar através dos pântanos novamente, na direção de onde sentiu Gavin. Ele estaria lutando no... Egwene hesitou. Sua posição anterior lhe permitirá sentir Gavin na direção do rio, mas depois de passar pelo portal, ela teve uma noção melhor de sua posição. Ele não estava no rio com os exércitos de Elaine. Gavin ficava nas próprias colinas, onde a sombra era mais forte. Oh, luz! Pensou ela. Gavin! O que você está fazendo? Gavin caminhou em meio à fumaça. Gavinhas negras o envolviam, e o calor da grama fumegante aquecia suas botas, mas o fogo já estava quase extinto ali no topo das colinas, deixando o chão escuro de cinzas. Corpos e alguns dragões destroçados jaziam enegrecidos, como montes de escória ou carvão. Gavin sabia que, às vezes, para renovar um campo, os fazendeiros queimavam as ervas daninhas do ano anterior. O próprio mundo agora era uma luz. Enquanto deslizava pela fumaça negra e retorcida, com o lenço molhado e amarrado no rosto, ele rezou por uma renovação. Havia rachaduras de teias de aranha por todo o chão. A sombra estava destruindo esta terra. A maioria dos Trollocs estava reunida nas colinas com vista para o val a val, embora alguns se ocupassem em cutucar corpos na encosta. Talvez tivessem sido atraídos pelo cheiro de carne queimada. Um Mirdraal emergiu da fumaça e começou a repreendê-los em uma língua que Gavin não entendia. Ele chicoteou as costas dos Trollocs. Gavin congelou no lugar, mas o meio-homem não o notou. Isso empurrou os retardatários para onde o restante dos Trollocs havia se reunido. Gavin esperou, respirando suavemente através do lenço, sentindo as sombras das facas de sangue o envolverem. Os 3 anéis haviam lhe causado efeitos. Sentia-se tonto e seus membros se moviam rápido demais quando pisava. Levou tempo para se acostumar às mudanças, para manter o equilíbrio a cada movimento. Um Trolloc com feições de lobo surgiu de trás de uma pilha de escombros próxima e farejou o ar, observando o desvanecido. O Trolloc então saiu do esconderijo, com o cadáver jogado sobre o ombro. Passou por Gavin, a menos de 1,5 metros de distância, onde parou e farejou o ar novamente. Então, curvando-se, continuou. O corpo que carregava sobre o ombro arrastava o manto de um guardião. Pobre Simon! Ele nunca mais jogaria cartas. Gavin rosnou baixinho e, antes que pudesse se conter, saltou para a frente. Passou para o beijando a víbora, girando e aliviando os ombros do Trolloc da cabeça. A carcaça caiu no chão. Gavin ficou de pé, com a espada em punho, e então se amaldiçoou, agachando-se e recuando para a fumaça. Ela mascararia seu cheiro, e a escuridão distorcida, sua forma borrada. Tolo, arriscar-se a matar um Trolloc. O cadáver de Simon acabaria em uma panela de qualquer maneira. Gavin não podia matar o exército inteiro. Ele estava ali por um homem. Gavin agachou-se, esperando para ver se seu ataque havia sido notado. Talvez não conseguissem vê-lo, ele não tinha certeza de quantos anéis o nublavam, mas qualquer um que estivesse observando teria visto o Trolloc cair. Sem aviso. Gavin se levantou e continuou. Só então percebeu que seus dedos estavam vermelhos em meio ao preto das cinzas. Ele os havia queimado. A dor era distante. Os anéis. Ele tinha dificuldade para pensar com clareza, mas isso não impediu, felizmente, sua capacidade de lutar. Na verdade, seus instintos estavam mais fortes agora. Demandred. Onde estava Demandred? Gavin corria de um lado para o outro no topo das colinas. Calton tinha tropas estacionadas no rio perto do val, mas a fumaça tornava impossível ver quem estava envolvido. Do outro lado,
Os fronteiriços estavam em combate com uma unidade de cavalaria Shara. No entanto, ali, no topo, tudo era pacífico, apesar da presença de crias das sombras e Sharas. Agora Gavin se esgueirava pela retaguarda das crias das sombras, mantendo-se nos trechos mais acidentados de madeira morta e ervas daninhas. Ninguém parecia notá-lo. Havia sombras ali, e sombras eram proteção. Lá embaixo, no corredor entre as colinas e o pântano, as fogueiras estavam se apagando. Parecia rápido demais para que tivessem se apagado. Canalização. Ele pretendia encontrar Demandred buscando a origem dos ataques do homem, mas se ele estava apenas canalizando para apagar incêndios, então... O exército da sombra atacou, descendo a encosta em direção ao Val a Val. Embora os Sharans permanecessem para trás, a maior parte dos Trollocs se moveu. Eles obviamente pretendiam atravessar o leito do rio, agora seco, e enfrentar o exército de Calton. Se Calton pretendia atrair todas as forças de Demandred para fora das colinas, fracassou. Muitos Sharans permaneceram para trás, unidades de infantaria e cavalaria, observando impassivelmente os Trollocs avançando em direção à batalha. Explosões ecoavam pela encosta, lançando Trollocs para o ar como terra de um tapete batido. Gavin hesitou, agachando-se. Dragões, os poucos que ainda funcionavam. Mate os havia instalado em algum lugar do outro lado do rio. Era difícil ver a posição exata por causa da fumaça. Pelo som, havia apenas meia dúzia, mais ou menos, mas o dano que causaram foi enorme, principalmente considerando a distância. Uma explosão de luz vermelha vinda do topo das colinas foi lançada em direção à fumaça dos dragões. Gavin sorriu. Muito obrigado. Ele colocou a mão na espada. Hora de testar o quão bem aqueles anéis funcionavam. Ele correu, baixo e rápido, para fora do esconderijo. A maioria dos Trollocs descia a encosta, galopando em direção ao leito seco do rio. Virotes e flechas de besta os atacaram, e outra rodada de fogo de dragão veio de um local ligeiramente diferente. Calton fez os dragões se moverem, e Demandred teve dificuldade em localizá-los. Gavin correu entre os uivantes proles das sombras. O chão batia como um coração pulsante com os impactos no chão atrás dele. A fumaça o envolvia, espessa em sua garganta. Suas mãos estavam enegrecidas, e ele presumiu que seu rosto também estivesse. Esperava que isso o ajudasse a se manter escondido. Os Trollocs se viraram, gritando ou grunhindo, mas nenhum deles se fixou nele. Sabiam que algo havia acontecido, mas para eles, ele era apenas um borrão. A raiva de Egwene transbordou pelo vínculo. Gavin sorriu. Ele não esperava que ela ficasse satisfeita. Enquanto corria, com as flechas cortando a terra ao seu redor, ele encontrou paz com sua escolha. Antigamente, talvez, ele teria feito isso pelo orgulho da batalha e pela chance de enfrentar Demandred. Aquele não era o seu coração agora. Seu coração era a necessidade. Alguém tinha que lutar contra aquela criatura, alguém tinha que matá-lo, ou perderiam a batalha. Todos podiam ver. Arriscar Egwene ou Logain seria uma aposta arriscada demais. Gavin podia estar em risco. Ninguém o enviaria para fazer isso, ninguém ousaria, mas era necessário. Ele tinha chance de mudar as coisas, de realmente ter importância. Ele fez isso por Andor, por Egwene, pelo próprio mundo. À frente, Demandred berrou seu desafio já familiar. Mandem-me ao Thor, não esses tais dragões. Outro raio de fogo voou dele. Gavin passou pelos Trollocs que atacavam e surgiu atrás de um grande grupo de Sharans com arcos estranhos, quase tão grandes quanto os dos dois rios. Eles cercaram um homem montado em uma armadura entrelaçada de moedas, presas em buracos no centro, com uma gorja e protetores de braço. A placa frontal de seu capacete assustador estava aberta. Aquele rosto orgulhoso era estranhamente familiar a Gavin, belo e imponente. Isso vai ter que ser rápido, pensou Gavin. E, luz, é melhor não dar a ele a chance de canalizar. Os arqueiros Sharan estavam de prontidão, mas apenas dois se viraram quando Gavin se esgueirou entre eles. Gavin sacou a faca da bainha do cinto. Ele teria que arrastar Demandred para fora do cavalo e então atacar o rosto com a faca. Parecia um ataque covarde, mas era a melhor maneira. Derrubá-lo, e Gavin poderia. Demandred girou de repente e olhou para Gavin. Um segundo depois, o homem estendeu a mão e um raio de fogo incandescente, fino como um galho, disparou em direção a Gavin. Errou, atingindo bem ao lado de Gavin enquanto ele saltava para longe. Rachaduras se abriram por todo o chão ali perto. Rachaduras profundas e negras, que pareciam se abrir para a própria eternidade. Gavin saltou para frente, cortando a sela de Demandred. Tão rápido!
Esses anéis o permitiram reagir enquanto Demandred ainda o encarava, confuso. A sela se soltou e Gavin cravou a faca na lateral do cavalo. A fera gritou e empinou, jogando Demandred para trás, com sela e tudo. Gavin saltou, com a faca ensanguentada em punho, enquanto o cavalo disparava e os arqueiros Charan gritavam. Ele pairou sobre Demandred, com a faca erguida nas duas mãos. O corpo do renegado estremeceu de repente, e o homem foi empurrado para o lado. O ar soprou sobre o chão enegrecido, levantando flocos de cinzas, enquanto teias de ar atingiam Demandred e o giravam, jogando de pé continido, a espada desembainhada. O renegado agachou-se e lançou outra teia. Gavin sentiu o ar girando ao seu lado, como se fios dele tivessem tentado agarrá-lo. Ele era rápido demais, e Demandred obviamente teve dificuldade em atingi-lo por causa dos anéis. Gavin recuou e passou a faca para a mão esquerda, desembainhando a espada na direita. Então, disse Demandred, um assassino. E Leos Therin sempre falava da honra de encarar um homem cara a cara. Eu não fui enviado pelo dragão renascido. Com a sombra da noite te cercando, uma trama da qual ninguém desta era se lembra. Você sabe que o que Leos Therin fez com você vai te levar embora? Você está morto, Zé Ninguém. Então você pode se juntar a mim no túmulo, disse Gavin. Demandred se levantou, segurando a espada com as duas mãos em uma postura de batalha desconhecida. Ele parecia capaz de rastrear Gavin de alguma forma, apesar dos anéis, mas suas respostas foram um pouco mais lentas do que deveriam. Flores de macieira ao vento, com 3 golpes rápidos, forçou Demandred a recuar. Vários Charans avançaram com espadas, mas Demandred ergueu a mão enluvada para avisá-los. Ele não sorriu para Gavin, este homem não parecia sorrir, mas realizou algo semelhante ao relâmpago de 3 pontas. Gavin respondeu com um javali desce a montanha. Demandred era bom. Com a vantagem concedida pelos anéis, Gavin escapou por pouco da resposta de Demandred. Os dois dançaram por um pequeno círculo de terreno aberto guardado pelos Charans que observavam. Estrondos distantes lançavam esferas de ferro na encosta, fazendo o chão tremer. Havia apenas alguns dragões ainda atirando, mas eles pareciam estar concentrados naquela posição. Gavin grunhiu, lançando-se contra a tempestade sacudindo o galho, tentando penetrar a guarda de Demandred. Ele precisaria estar perto e cravar a espada na axila ou entre as costuras da armadura de moedas. Demandred respondeu com habilidade e sutileza. Gavin logo estava suando sob a cota de malha. Sentia-se mais rápido do que nunca, suas reações como os movimentos rápidos de um beija-flor. No entanto, por mais que tentasse, não conseguia acertar. Quem é você, homenzinho? Rosnou Demandred, recuando com a espada erguida ao lado do corpo. Você luta bem. Gavin Traca. O irmãozinho da rainha, disse Demandred. Você sabe quem eu sou. Um assassino. E o seu dragão não matou? Perguntou Demandred. Sua irmã nunca matou para manter, ouso dizer, tomar, o seu trono. Isso é diferente. É o que todo mundo sempre diz. Demandred deu um passo à frente. Suas espadas eram suaves, suas costas sempre retas, mas relaxadas, e ele usava os movimentos amplos e amplos de um dançarino. Ele tinha domínio absoluto da espada. Gavin nunca ouvirá falar que Demandred era conhecido por sua esgrima, mas este homem era tão bom quanto qualquer outro que Gavin já enfrentará. Melhor, na verdade. Gavin executou a dança do gato na parede, uma bela e abrangente forma de espada que combinava com a de Demandred. Em seguida, ele se abaixou com a dança da língua da serpente, esperando que sua forma anterior tivesse induzido Demandred a deixar escapar um golpe. Algo se chocou contra Gavin, jogando-o no chão. Ele rolou e se agachou. Sua respiração ficou ofegante. Ele não sentia dor por causa dos anéis, mas provavelmente havia quebrado uma costela. Uma pedra, pensou Gavin. Ele canalizou e trouxe uma pedra para me atingir. Ele teve dificuldade em atingir Gavin com teias, por causa das sombras, mas algo grande poderia ser arremessado contra as sombras e ainda assim atingi-lo. Você trapaceia, disse Gavin com um sorriso de escárnio. Trapaça? Perguntou Demandred. Existem regras, pequeno espadachim? Pelo que me lembro, você tentou me apunhalar pelas costas enquanto se escondia em um manto de escuridão. Gavin inspirou e expirou, segurando o flanco. Uma esfera de ferro de dragão caiu no chão a uma curta distância e explodiu. A explosão despedaçou alguns Charans, cujos corpos protegeram Gavin e Demandred do impacto. O solo caiu como uma chuva de ondas no convés de um navio. Pelo menos um dos dragões ainda estava trabalhando. Você me chama de assassino, disse Demandred, e eu sou. Também sou seu salvador,
queira você ou não. Você está louco. Dificilmente, Demandred caminhou ao redor dele, cortando o ar com alguns golpes de espada. Aquele homem que você segue, Leosterin Telamon, ele é louco. Ele acha que pode derrotar o Grande Lorde. Ele não pode. Isso é um fato simples. Você prefere que nos juntemos à sombra? Sim. Os olhos de Demandred estavam frios. Se eu matar Leosterin, na vitória me será dado o direito de refazer o mundo como eu quiser. O Grande Lorde não se importa com o governo. A única maneira de proteger este mundo é destruí-lo e então abrigar seu povo. Não é isso que o seu dragão afirma ser capaz de fazer. Por que você continua chamando-o de meu dragão? Disse Gavin, cuspindo sangue para o lado. Os anéis o impeliram para a frente. Seus membros pulsavam com força, energia. Lutar. Matar. Você o segue, disse Demandred. Eu não. Mentiras, disse Demandred. Ou talvez você esteja simplesmente enganado. Eu sei que Leosterin lidera este exército. No início, eu estava inseguro, mas agora não. Essa trama em você é prova suficiente, mas eu tenho uma maior. Nenhum general mortal tem tanta habilidade quanto este dia demonstrou. Eu enfrento um verdadeiro mestre no campo de batalha. Talvez Leosterin use a máscara dos espelhos, ou talvez ele lidere enviando mensagens a este Calton através do poder único. Não importa, eu vejo a verdade. Eu jogo dados com Leosterin hoje. Eu sempre fui o melhor general. Vou provar isso aqui. Gostaria que você dissesse isso a Leosterin, mas você não viverá o suficiente, pequeno espadachim. Prepare-se. Demandred ergueu a espada. Gavin se levantou, largou a faca e segurou a espada com as duas mãos. Demandred avançou em sua direção, usando formas diferentes das que Gavin conhecia. Ainda eram familiares o suficiente para ele contra-atacar, mas, apesar de sua velocidade maior, Demandred repetidamente segurava sua espada e a desviava inofensivamente para o lado. O homem não atacou. Mal se moveu, pés bem afastados, espada nas duas mãos, repelindo cada ataque que Gavin lhe lançava. A pomba alça voo, a folha que cai, a carícia do leopardo. Gavin cerrou os dentes, rosnando por entre eles. Os anéis deveriam ter sido suficientes. Por que os anéis não eram suficientes? Gavin deu um passo para trás, depois se abaixou quando outra pedra veio em sua direção. Passou por centímetros. Graças à luz por estes anéis, pensou. Você luta com habilidade, disse Demandred, para alguém desta era. Mas ainda empunha sua espada, homenzinho. O que mais eu faria? Torne-se a espada você mesmo, disse Demandred, como se estivesse perplexo por Gavin não entender. Gavin rosnou e avançou novamente, golpeando Demandred. Gavin era ainda mais rápido. Demandred não atacou, estava na defensiva, embora não recuasse. Apenas ficou parado ali, desviando cada golpe. Demandred fechou os olhos. Gavin sorriu e então desferiu o último golpe da lança negra. A espada de Demandred tornou-se um borrão. Algo atingiu Gavin. Ele ofegou, parando. Cambaleou e caiu de joelhos, olhando para um buraco em sua barriga. Demandred havia atravessado a cota de malha e então puxou sua espada com um único movimento fluido. Por que não consigo? Por que não consigo sentir nada? Se você sobreviver a isso e encontrar Leosterin, disse Demandred, diga a ele que estou ansioso por uma luta entre nós dois, espada contra espada. Melhorei desde o nosso último encontro. Demandred girou a espada, prendendo a parte de trás da lâmina na curva entre o polegar e o indicador. Ele puxou a espada, limpando o sangue do aço e espalhando-o no chão. Ele guardou a arma na bainha. Balançou a cabeça e lançou uma bola de fogo em direção a um dragão que ainda atirava. Silêncio! Demandred se afastou pela beira da encosta íngreme de frente para o rio, com sua guarda Charan se formando ao seu redor. Gavin caiu no chão, atordoado, espirrando sua vida na grama queimada. Tentou conter o sangue com dedos trêmulos. De alguma forma, Gavin conseguiu se levantar até os joelhos. Seu coração gritava. Ele precisava voltar para Egwene. Começou a rastejar, o sangue se misturando à terra sob ele enquanto escorria do ferimento. Com os olhos nublados pelo suor frio, avistou várias montarias de cavalaria 20 passos à frente, cutucando tufos enegrecidos de grama aos seus pés e amarrados a uma linha de piquete. Após minutos de luta, um intervalo de tempo impossível que o deixou exausto, ele se içou para o dorso do primeiro cavalo que conseguiu alcançar e soltar. Gavin curvou-se, atordoado, agarrando a crina do animal com uma das mãos. Reunindo as forças que lhe restavam,
chutou com o calcanhar as costelas do animal.